Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre o IRDM, um fundo que tem uma certa relevância no mercado, né? Um fundo, digamos assim, famoso, que muita gente conhece e muita gente investe por ele. Então a gente vai falar aqui um pouco mais sobre o relatório gerencial, fazer um estudo bacana, mas antes disso, entra lá no grupo do Telegram, onde eu e o Bernardo estamos. A gente está com uma meta aí de bater 200 membros. E aí, quando a gente bater 200 membros, a gente vai colocar lá de novo o e-book gratuito de Fiagros, que ficou super bacana. Sou suspeito para falar. Mas aí, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de conversa, FIIs, Fiagros e FINFRA, o grupo do Telegram do Vai Pelos Fundos é para você. E também se inscreve no canal, que a gente está com a meta de 7 mil inscritos. Show de bola? Então, bora pro vídeo. Inicialmente, a gente vê que no próprio site da Iridium, a gente vê que já tem algumas informações, tem 12 ofertas, o início do fundo foi em 2018, o rendimento aí no 12º dia útil e a divulgação do rendimento no 7º dia útil. A primeira coisa que eu quero comentar, antes da gente entrar no relatório gerencial, é que eu acho um relatório ainda simples, tá? Tem 30 páginas, mas de informação mesmo, são poucas páginas, a gente vai conversar um pouco sobre isso e eu acho que ainda tem muito o que melhorar, tá bom? A gente vê que a cota teve aí uma amassada, né, bem significativa, assim, mas por todos os cenários que a gente viu, é um fundo indexado ao IPCA, né, a inflação, então não apenas todo o cenário de preocupação com o fiscal, que acabou abalando, de certa forma, o mercado como um todo. Esse cenário que a gente viu aí no segundo semestre de 2022 de deflação acabou aí puxando para baixo também os resultados do fundo e a gente vai discutir sobre isso aqui também um pouco mais, mas fundos de papel, né, tanto recebíveis compram tanto recebíveis quanto fundos imobiliários, não apenas isso, né, mas enfim, em épocas de desafio, né, no mercado como um todo, ele sofre um pouco mais a entregar a quantidade de retorno que ele entregava ao cotista em épocas de bonança, né? Muito similar a um FOF, a um Funds of Funds. Né? Então, a gente vai ver que em um cenário de inflação baixa, e ele é vinculado à inflação, né? Claro que a gente já está vendo aí um retorno da inflação, porque deflação é muito raro no Brasil, como eu sempre falo. Um cenário de pessimismo, de preocupação com o fiscal, que já amassa as cotas. Você não apenas amassa a cota, mas você também não consegue entregar tanto valor por meio de giro de cotas de fundos imobiliários, por exemplo. Por isso, os FOFs e papéis, por exemplo, como o próprio Iridium, que tem uma carteira de fundos imobiliários, que às vezes poderia até fazer uma negociação, né, um giro maior para entregar mais valor para o cotista, ele fica mais de mãos atadas, ok? Então, antes da gente assustar, a gente tem que entender como que é o produto, como que ele está funcionando para aí a gente estar aí seguro dos nossos investimentos, né? Então, enfim, então a gente viu que essas cotas deram uma amassada, mas outros fundos imobiliários também tiveram aí, né, suas cotas pressionadas por causa da abertura da curva de juros e por causa de toda a preocupação com o cenário macroeconômico e político brasileiro. Tudo bem? Quando a gente vê que na rentabilidade nos últimos 2 anos, é um fundo, já tem um certo histórico, né? A indústria é muito recente ainda, é de 2018, mas quando a gente pega aí, vamos comparar aqui, vamos igualar a série histórica. É um fundo que vem performando bem acima do IFIX, né? E isso é bastante interessante, eu sempre falo. Claro, eu sempre falo também, preço importa, né? Dependendo da época que você entrar, a sua rentabilidade vai ser maior ou menor, porque nem sempre todo bom ativo vai ser um bom negócio, depende do preço que você paga, né? Mas você vê aqui que esse fundo ele tem uma rentabilidade acima do IFIX, né, em um prazo aí já significativo, e isso é bem interessante aí, tanto para quem está na fase de acumulação, para quem está na fase de usufruto também, né, para manter seu poder de compra, sua rentabilidade, beleza? Então, ponto positivo para o fundo. Quando a gente vê aqui lá no Funds Explorer, a gente vê que ele está sendo negociado um pouco abaixo do seu valor patrimonial, e isso é sempre interessante em fundos de papel, né? Você pagar caro para fundo de papel, a chance de você não estar fazendo um bom negócio aumenta bastante, né? O seu risco aumenta bastante. Por quê? Porque é uma dívida, né? Qual que é o patrimônio de um fundo de papel? Papel, né? Seja ele fundos imobiliários ou seja de recebíveis. Então vamos pensar no recebível aqui, né? Só para a gente ter uma clareza no argumento. Um recebível é o que é? Uma dívida, correto? É isso. Então, vamos supor que a dívida vale R$100.
Você vai pagar numa dívida que vale R$100, R$110? Não faz tanto sentido, não é? Até mesmo porque a sua rentabilidade vai depender do preço, não é? Então vamos supor que você tem R$100 a ser recebido, não é? Se você pagar R$90, sua expectativa é ganhar R$10. Se você pagar R$80, sua expectativa é R$20, né? Claro que é um exemplo bem simples aqui, só para compreensão, mas não faz sentido, né, só para trazer esse argumento aqui, pagar muito caro para um fundo de papel. Não faz sentido nenhum, ok? Porque é uma dívida no final das contas. Uma rentabilidade no mês de 1,04%, valor patrimonial de 93%, com o valor do mercado secundário de 89%. Patrimônio líquido já bem robusto de 3,4 bilhões, então outro ponto positivo, e um dividend yield, né, significativo de 1,04%. Né, isso que é interessante, mas lembrando também que a cota abaixo, o dividend yield aumenta. A gente nunca olha o indicador sozinho, né? Mas é um fundo que vem performando, acabou chamando a atenção de muitas pessoas, mas a gente tem que entender toda a dinâmica do fundo, não é? Assim, ele vai entregar resultados às vezes muito altos, mas a depender das condições também macroeconômicas, ok? Último rendimento de 0,95 centavos, uma liquidez diária bem tranquila de 73.791 negociações. É um fundo realmente, como eu disse, né, de uma certa relevância aí no mercado, inclusive a própria negociação mostra isso. Em relação ao relatório gerencial, como eu disse antes, né, apesar de que a gente mostra aqui 30 páginas, é um relatório bem simples, assim, que eu gostaria de trazer, de ter mais informações, às vezes informações simples que já são interessantes de trazer, como por exemplo a evolução do número de cotistas ao longo do tempo, super simples, né, às vezes, né, várias outras coisas que a gente pode trazer no relatório gerencial, mas às vezes coisas simples, diversificação, por exemplo, geográfica, etc e tal, né, que seria muito interessante, que traz mais informação para a gente enquanto cotista, ou enquanto quem está estudando o relatório gerencial, né, que faria aí diferença. Mas, enfim, vamos lá, né, e vamos sempre aí pressionar para que a gestão sempre traga, né, de certa forma, mais informações pro cotista ou para quem está interessado mesmo no produto. Não é assim, quando você ganha profundidade no fundo, isso é interessante para o próprio fundo, né? Você aumenta a base de cotistas, melhora a indústria, etc e tal. Como a gente já viu, ele é um fundo que iniciou em março de 2018, é uma indústria muito recente, né? Como tudo, né? A distribuição de rendimento referente ao mês de dezembro foi de 89 centavos, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 101,16% do CDI. Lembrando que não é fácil bater o CDI no Brasil. O Ibov em 10 anos não conseguiu muito, antes pelo contrário, né? O Ibov lá das ações foi de 60% e o CDI foi de uns 110%, enfim, em 10 anos. Ou seja, o CDI não é fácil de ser batido. O IPCA mostrou sinais de retomada, como a gente estava falando antes, com uma alta de 0,62%. Deflação no Brasil é altamente raro, é muito raro, não é? Indicando que a inflação deve retornar a patamares positivos, que é o que a gente está vendo agora, né? Então a gente vê que teve-se uma rentabilidade lá no início do ano passado, em janeiro de 2022, fazendo um gross up. O que é o gross up? Né? Quando você faz você nivela investimentos que pagam imposto de renda com o que não paga imposto de renda, por exemplo, né? Tributos com o que não paga tributos. Aí você vê que 179% do CDI realmente é uma rentabilidade a se invejar, né? Você realmente abre os olhos mesmo. Mas por quê? Porque todas as questões macroeconômicas permitiam, inclusive com inflações super altas naquele momento. Quando a gente vê, por exemplo, no meio do ano passado, no segundo semestre, a inflação já vai diminuindo até chegar a alguns meses que, apesar de raros, mas que chamou a atenção do público de deflação. E a gente vê que isso afetou o fundo, ali, especialmente em setembro, outubro, novembro, quando a gente pode ver, até marquei, e aí ele vai retomando ao longo do tempo, né? Mas, enfim, a gente vai chegando numa certa média. Por quê? Porque às vezes realmente tem-se uma rentabilidade muito acima por causa de N questões, né? Enfim. E aí as pessoas arregalam os olhos, não entendem muito bem o que está acontecendo e vai lá só pelo dividend yield. Tem problema você ter fundos, né, que estão rentabilizando por alguma questão macroeconômica ou do próprio fundo, etc., muito acima? Não, desde que você entenda muito bem o que está acontecendo com o produto. Se você acha que é um produto que você entende, que você se sente seguro, que você estudou os relatórios gerenciais e ainda assim você se sente seguro de investir nesse produto, show de bola, é isso, né? Você é o protagonista da sua própria vida. Agora, se você não está entendendo nada que está acontecendo com o produto e você vai lá só pelo dividend yield, as chances de você errar são muito altas, né? Na minha opinião, você já está errando, né? Assim, porque não quer dizer que você está ganhando dinheiro, que você está fazendo uma estratégia legal de investimentos, né? Fazer uma estratégia legal de investimentos é você entender onde que você está colocando seu dinheiro, ponto.
tá bom? Então a gente vê aí que tem toda essa dinâmica aí de rentabilidade ao longo do tempo, né? A gente vê que a inflação vai voltando e os rendimentos eles vão voltando também. E esse é um fundo que tende a performar bem na medida que o país vai melhorando também junto, né? Com as próprias condições de mercado. A gente vê que é um fundo com uma liquidez muito interessante, né? Teve-se um desempenho da cota aí que veio, de certa forma, abaixando ao longo do tempo, mas mais uma vez, né, pagar muito caro por um fundo de papel não faz tanto sentido pela lógica que a gente estava conversando lá no início do vídeo. Agora, em termos de liquidez, a gente vê que realmente não tem, né, não tem nenhum problema não, para não dizer outra coisa, né? É um fundo que está aí com muita relevância no mercado. É interessante que a carteira do fundo de CRIs não é muito diversificada, então realmente eu sempre falo nos vídeos, né, o interessante desses fundos muito grandes, multibilionários, né, um fundo de 3,2 bi, é que você tem esse colchão de segurança a mais que você nunca teria como pessoa física. Muito difícil alguém ter o tipo de capital necessário para fazer operações desse tamanho, né, e o percentual, por exemplo, que a gente pega aqui, segundo o CRI que eu marquei, né, de 2,48% do PL, do patrimônio, você vê aí que é uma operação de 83 milhões, né? Então, quem que tem um patrimônio como pessoa física para fazer esse tipo de operação e ter esse tipo de diversificação? Muito difícil, né? Muito desafiador uma pessoa ter esse tipo de recurso. Então, realmente, esse é um dos pontos mais interessantes para se investir em um fundo de CRI, ao invés de tentar, enquanto pessoa física, pegar crédito, né? Claro, pessoas fazem isso e, mais uma vez, cada um é protagonista da sua própria vida, né? Mas, por um fundo de CRI, você já tem uma diversificação e você não vai olhar CRI por CRI, né? Você não vai entrar no termo e nos anexos do termo, etc., na garantia, etc. e tal. Você vai ter uma gestão para fazer isso para você. Com o patrimônio aqui, você pega aí a posição total aqui de CRI, né, de 2,4 bilhões de reais. Então, é uma posição aí já robusta, já isso é um ponto positivo, né? Aqui ele coloca já algumas posições de FIIs que ele tem na carteira de fundo, e isso aqui já é um ponto, né? Para você que não gosta de um fundo que tenha outros fundos, né? Um fundo de papel que, né, tenha outras posições em um fundo, né? Quase como se fosse entre aspas, uma parte, um FOF, uma parte do fundo é como se fosse um FOF, né? Um Fund of Funds. Provavelmente esse fundo não vai ser um fundo que vai te interessar, não é? Você gosta, digamos assim, um fundo só de recebíveis mesmo, né? E não um fundo de papel que tem fundos e recebíveis, né? Esse provavelmente não vai ser um fundo para você, né? Então é importante você conhecer onde que você está colocando o seu dinheiro. E aí a gente começa a entender também por que esse fundo, muitas das vezes, ele vai ter rendimentos expressivos pelas próprias posições dele, né? Então a gente olha aqui High Yield, né? O RBHY, DEVA, CTAR, TORD, enfim, posições TORD mesmo, né? Enfim, a gente tem acompanhado fundo, enfim, são posições, de certa forma, até agressivas, arrojadas, não é? Mais uma vez, aí tem o da URCA aqui, né? O RPR, enfim, Versailles, são posições, de certa forma, mais arrojadas em um percentual de 23% do patrimônio do fundo, né? Então, assim, é errado? É um crime? Não. Mas você está aqui entendendo aí que esse fundo vai te entregar a depender do cenário macroeconômico, né? Então, ele vai te entregar mais resultados a depender de como que está o país, né? Enfim. Mas, mais uma vez, né, a gente vê ainda assim a diversificação, né, muito interessante, por mais que sejam posições mais arrojadas, a gente vê que o percentual do patrimônio é, de certa forma, menor. Então, esse que é o bom de um fundo muito grande, né? Ele consegue até ir em posições um pouco mais arrojadas, mas ainda assim ter, de certa forma, uma gestão de risco mais interessante. A gente vê aqui por distribuição da ativa, né? A gente já falou um pouco, mas tem aí fundos imobiliários e CRI, uma participação relevante de 23% em outros fundos imobiliários. O indexador IPCA, eu particularmente só não gosto muito do IGPM, eu acho ele muito volátil, né? Mas IPCA eu acho que é um índice vencedor no longo prazo. O pessoal fala muito sobre o CDI, que o CDI está lá nas alturas, show de bola, ok? Mas no longo prazo o IPCA+, ele tende a ser uma posição vencedora, inclusive comparativamente com o próprio CDI, né? Então,
Eu acho interessante uma posição significativa por longo prazo em PCA. Nada contra você olhar, por exemplo, fundos que você vai fazer uma posição tática em CDI. Nada contra, né? Mas no longo prazo eu não vejo problema nenhum em IPCA, muito antes pelo contrário. Distribuição para o setor, aí, coloquei real estate, papel, energia, logística, etc e tal. Indexador, uma taxa média interessante, né? De IPCA mais 8,46% e CDI mais 5,38%. Interessante, né? Um fundo que, como eu disse aí, a depender da situação, ele vai entregar uma rentabilidade interessante para os seus cotistas, né? Mas você tem que entender o produto antes de colocar o dinheiro nele. Em termos de movimentações no mês, a gestão mesmo já estimava ali uma piora no risco de crédito das empresas e um aumento da volatilidade dos mercados, né? Aí ele vem e fala: o foco atual das novas aquisições tem sido priorizar a pulverização da carteira e reduzir o risco de crédito, que a gente estava falando, né? Sempre tem que analisar a gestão do risco, a fim de aumentar a margem de segurança. Aí, ou seja, a gestora vai procurar reforçar o caixa até mesmo para eventuais oportunidades que um mercado como esse que a gente está vivendo hoje aparenta, né? Por fim, vale ressaltar que o fundo não possui nenhuma exposição direta ao risco das lojas americanas. Enfim, né? Tem toda a questão das lojas americanas lá, que inclusive foi uma questão muito complicada, né? Que atingiu o mercado como um todo, né? O mercado ele é muito intercorrelacionado, né? Então, assim, o risco das lojas americanas acabou afetando, inclusive, alguns fundos imobiliários, FINFRA, etc. e tal. Mas devido à relevância da empresa no contexto nacional, a equipe da gestão continua atenta a possíveis efeitos secundários que a crise da companhia possa trazer. De fato, pegou o mercado aí de forma muito, muito inesperada, né? Foi algo muito significativo, talvez uma das maiores surpresas aí dos últimos anos, né? Aqui ele coloca também algumas operações, mas como eu estava falando, né, assim, o fundo é tão grande assim que é interessante você olhar as operações para ver a cabeça do gestor. Por quê? Porque uma operação aqui, às vezes, para uma pessoa física de 5 milhões seria algo incrível, para um fundo de 3 bilhões não é algo que vai, de fato, impactar, né? Então você tem que comprar a cabeça do gestor. O que ele está fazendo aqui? Então é isso que a gente analisa, né? Ele é um fundo de papel, mas ele tem outros fundos, ele é high grade, ou seja, ele tem uma qualidade de risco X ou Y, o que esse fundo se propõe a fazer? É isso que a gente estuda, né? E isso que é importante a gente ver. E como eu já disse aqui de algumas questões, se você se interessa para alguns fundos que tenham as características que a gente está estudando aqui, X, ok, ótimo. Agora, se você gosta de outros fundos, por exemplo, fundos que tem outra característica, né? Uma característica Y, por exemplo, de fundos de papel que não compram outros fundos, aí talvez este produto não seja para você. Aqui ele coloca mais alguns eventos adicionais que ocorram durante o mês, né? Então, ele fala aqui, né, que durante o mês de dezembro a Receita Federal fez um ressarcimento de R$600 mil, referente à restituição de imposto de renda. Ele coloca aqui o CRI-BR Distribuidora foi rebaixado pela agência de risco de AAA, né, de AA para D, né? E aí ele fala aqui, né, essa queda drástica na nota de crédito se deve ao fato de, durante o mês de dezembro, a securitizadora fez uma retenção de aproximadamente 1,5 milhões, 0,35% do saldo devedor do CRI, que é aproximadamente 430 milhões, referente à parcela de pagamento deste mês para arcar com o custo de arbitragem, né? Aí ele coloca aqui que 0,26% do PL do fundo. É isso, né? Assim, risco de crédito existe. Existem sim fundos que têm menos estresse do que outros, isso é importante, né? Ou seja, um papel ele vai dando sinais de estresse. Antes de que dá um estresse, né, um default ou algo do tipo, ele vai dando sinais. Então a gestão tem que estar atenta a isso. É para isso que a gente paga a taxa de gestão, né? Mas agora, risco de crédito sempre vai existir, como eu disse, né? Aqui ele também colocou a finalização da restituição do CRI em lote, fala também do resgate antecipado do CRI U2 e foi aprovada também a redução de preços de venda de imóveis da carteira do FII-RCR devido à piora do mercado imobiliário, em especial na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro a gente já sabe, né, que o mercado imobiliário está tendo aí um certo desafio, né? E também foi realizado o resgate antecipado do CRI Olímpia Park, um valor de 5,6 milhões de reais, né? Então, esses estresses acontecem mesmo, então por isso que é importante ter uma gestão capacitada que acompanhe os papéis antes deles darem grandes estresses, né? Eles já vão dando sinais, digamos assim, e também ter uma boa pulverização, né?
não é pulverização, né? Mas uma diversificação interessante é sempre importante. Como a gente vê aqui no DRE, isso que é interessante, né? Já mostra muito sobre o fundo. O DRE é uma foto, para falar a verdade, né? Do que está acontecendo com o fundo. A gente vê que de fato é um fundo que tem uma relevância em juros e correção monetária. A gente viu lá em julho do ano passado de 8 milhões, aí deu uma caída, né? Foi afetando demais a deflação, o cenário de deflação. A gente chegou aqui, né? A diminuir aí mais da metade, que a gente pega aqui outubro, por exemplo, novembro, né? Sai de 8 milhões em julho para nem 2 milhões em novembro, né? Então deu sim uma baixada por causa daquele cenário de deflação no segundo semestre, e a gente volta a ter, né, deu um up grande novamente em dezembro, né? E a gente espera aí uma normalização de certa forma aí da própria inflação, né? A gente vê que teve um valor também de negociação do próprio CRI. Em relação à FII, você vai ver aqui que se em julho você consegue ter um resultado em termos de negociação de fundos imobiliários, aqui tá, fundo imobiliário, negociação, a gente vai vendo aqui, né, que vai ficando cada vez mais sofrível em um mercado de baixa, né, ou seja, até negativo aqui. Então a gestão desse tipo de fundo vai ter sim dificuldade de entregar resultados adicionais aos seus cotistas, e você tem que entender isso antes de entrar em um produto, né? Aqui ele fala que é um lucro auferido em regime caixa. Diferença entre regime caixa e regime contábil, né? Para quem está chegando agora, para quem não conhece, o regime caixa você só, digamos assim, faz o pagamento quando o dinheiro cai na sua conta, e o regime de competência você já coloca aquele fato, né? No fato gerador você já, digamos assim, considera, né, aquele resultado. Então, assim, eu também acho, eu sei que é uma discussão e, enfim, tem vários pontos de vista, mas eu também acho que o regime caixa ele tende a ser mais seguro, né? Porque o regime de competência, muitas das vezes, né, você tem o fato gerador, mas por algum motivo, enfim, né, o mundo é incerto, digamos assim. Mas tem toda uma discussão, tem pessoas que acham que o regime de competência, inclusive, é mais seguro do que o regime caixa, né? Eu acho que nessa parte também é um ponto positivo do IRDM, que ele tenta manter uma certa regularidade e considera também o regime caixa como algo mais conservador, que eu também tendo a achar isso, mas tem toda essa polêmica aí no mercado, regime caixa e regime competência, né? E aqui, como eu já disse, né, agora o próprio relatório, ele de certa forma agora só mostra detalhamento dos ativos, né? Mas são muitos ativos, isso é um ponto positivo, como eu disse no fundo, né? Mas não tem muito mais informação, acho que algumas informações poderiam se ter mais, de forma mais completa, né? E aí, se você quiser baixar o relatório, ler um por um, enfim, é interessante para você conhecer, né? Mas, enfim, eu acho que o relatório poderia ter mais informações, né, para a gente fazer um estudo mais interessante. E aqui ele fala o próprio foco, né? Vamos lá. A abordagem disciplinada em pesquisa fundamentalista de crédito, equipe de experiência e estruturação, objetivo de rentabilidade IPCA mais 7%, líquido de imposto de renda para pessoas físicas. Interessante, tá? Uma rentabilidade interessante no longo prazo. Se de fato, né, o fundo chegar nesse benchmark. Oportunidade de ganho no secundário, a gente já discutiu sobre isso, né? A mercado secundário de crise com enorme potencial de crescimento, e também o que chama de alocação tática em FII, né? Aquisição de FIIs para TC para maximizar o retorno caixa e também aproveitar oportunidades pontuais. Então é isso, né? Você entender o produto que você está comprando, e o gestor já está aqui falando o que ele vai fazer e o que ele não vai fazer. No mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Se ainda não entrou no grupo Telegram, entra aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.